Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje quinta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. O Evangelho deste dia de Lucas 16, de 19 a 31. Jesus contou-lhe esta parábola. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e que diariamente fazia festa com grandes banquetes. Jazia à sua porta um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, bem que desejava matar a fome com os restos que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado lá na região dos mortos, entre tormento. O rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ele gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar na água a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou penando muito nesta chama. Abraão respondeu: Meu filho, lembra-te que durante a vida recebeste teus bens, e Lázaro igualmente seus males. Agora ele é consolado e tu és torturado. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo. Para os que quiserem passar daqui para vós não posso, e que daí tão pouco possam chegar até nós. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho desta quinta-feira, hoje quinta-feira, que é dia do programa Caminhando para a Luz, nos traz essas duas realidades. A realidade do rico e a realidade do pobre, do Lázaro. Mas nos fala ainda que esse homem rico, ele se vestia bem, de linhos finos, se enfeitava, e que todos os dias ele fazia banquete. Mas diz também que diante deles estava diante deles um pobre chamado Lázaro, todo feridento. E o pobre esperava saciar com o que caísse da mesa dele, com os restos que saísse da mesa dele. Mas o Evangelho vem nos dizer que o rico não dava. Até os cães se compadeciam deste pobre, mas o rico não. Mas o Evangelho dá um destaque principal, que diz que este pobre estava na frente desse rico todos os dias, jazia. Assim como todos os dias o rico oferecia banquete, assim também diante dele todos os dias estava esse pobre. E aí o Evangelho diz que ambos morreram e que Lázaro foi levado pelos anjos para o céu. E o rico foi enterrado e ficou na tormenta. E aí começa a realidade. Começa a se ver o que Deus quer e como Deus faz. O Evangelho começa falando que o rico estava no tormento e de longe ele vê Lázaro e Abraão. E aí ele pede para que Abraão diga a Lázaro para vir molhar o dedo, a ponta do dedo na água e passar na sua língua. Mesmo distante, ele na tormenta, ele consegue enxergar Lázaro. Mas quando Lázaro estava ali em vida diante dele todos os dias, ele não enxergava Lázaro. Então que nessa quinta-feira possamos estar atentos também. Nós estamos vivos, assim como esse rico que não tem nome. Possamos estar atentos ao que está na nossa volta, Será que nós não estamos como esse rico, Não observamos o que está na nossa volta? Estando todos os dias, nós não conseguimos enxergar? O Evangelho de hoje vem nos falar que nós não podemos deixar para ver isso só quando nos formos, quando estivermos diante do Senhor. O Evangelho também nos traz as duas realidades para nos dizer que existe e que nós precisamos estar atentos ainda, do céu e do inferno. E mais ainda, ele vem nos trazer a realidade que Lázaro soube logo que ia para o céu assim que morreu, e o rico que ia para o inferno também assim que morreu. Então possamos nos preocupar. A nossa preocupação para onde nós queremos ir precisa se dar aqui nessa terra. Nós não podemos ser
ser tolos de pensar, não, quando eu morrer eu vejo isso. Não, porque as nossas escolhas começam a ser feitas aqui. O que nós ligamos aqui na terra será ligado também no céu. Então nós precisamos estar atentos às nossas escolhas. E o Senhor vem nos falar nesse evangelho, né, também dessa justiça social, desse olhar que nós precisamos ter para com o outro, de olhar o outro com um olhar solidário. Lázaro não queria muito daquele rico, ele não queria que o rico partilhasse a sua riqueza com ele só queria comer as migalhas que caiu da sua mesa. Era tão pouco e mesmo assim ele não conseguia fazer. Então nós precisamos estar atentos a isso. O evangelho de hoje, ele nos chama a estarmos atentos para isso, para tudo que nos rodeia, né? Não podemos ser tolos também de pensar e dizer, mas nós não somos ricos, nós não damos festa todos os dias. Mas nós sabemos distinguir a nossa condição com a condição do irmão e observar. O irmão precisa mais do que eu posso ajudá-lo, eu posso repartir o pouco que eu tenho com ele para tirá-lo da necessidade. Nós precisamos nos policiar, esse é o tempo mais propício que nós somos convidados. Mas nós somos convidados a fazermos isso todos os dias, porque de tudo o Senhor vai nos cobrar. A riqueza pode nem sempre ser bênção, se nós não soubermos aproveitá-la para fazer as coisas que são justas, né? Assim como a doença também não é castigo. Ela é um caminho também de salvação. E é isso que o Evangelho está nos dizendo hoje. Então precisamos estar atentos, que possamos estar atentos. E ter essa firme confiança. Lázaro sofreu a vida toda, então por isso ele foi para o céu. Será, meu irmão, que foi só por isso que Lázaro foi para o céu? Será que é isso que nos leva para o céu? Que aí você pode cair no erro de pensar, eu sofro tanto nessa terra, então eu vou para o céu. Mas o Senhor está nos falando muito mais que isso. Ele está nos falando de justiça social. De olharmos para o outro e termos a condição de observarmos que nós podemos partilhar, que nós podemos contribuir, mesmo com pouco, como Lázaro queria, que era só as migalhas, não era muito. Então, possamos estar de mão aberta nessa quaresma, que você possa também ler e reler esse evangelho, né? E abrirmos o nosso coração, mas abrirmos também as nossas mãos para ajudar aqueles que necessitam. E assim construirmos o reino de Deus na terra e nos ligarmos ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.